Oh, aleluia. Oh, aleluia. Meus amados, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida hoje. Não que as outras não foram de Deus, mas essa é de Deus demais para a sua vida. E eu queria que você tivesse com o seu espírito e a sua mente aberta para ouvir o que Deus tem para falar com você. Porque Ele falou demais comigo hoje, através dessa palavra. Você está bem hoje? Bem? Tem motivo para estar bem? Glória a Deus. Aleluia. Eu queria falar com vocês hoje de um assunto muito importante, que Deus colocou no meu coração, sobre algo que nós vivenciamos todos os dias. E é preciso a gente aprender algo baseado nesse entendimento. Eu queria falar com você hoje nessa noite, na perspectiva de você aprender a superar as suas limitações. Você pode repetir isso comigo? Eu preciso. Mais forte, mais forte. Eu preciso aprender a superar as minhas limitações. Eu quero falar com você baseado nisso. Aprender a superar as suas limitações, ou limitações que são impostas para nós dias após dias. E eu queria falar sobre limitação e algo que priva essa limitação, que seria cadeias. O que priva a gente de ser homens e mulheres livres, nós, humanos, de serem livres, são cadeias. Existem vários tipos de cadeias, mas eu queria citar pelo menos 3 cadeias para a gente começar aqui. E eu quero que você repita comigo assim: cadeias naturais. As cadeias naturais são cadeias no entendimento físico. Uma pessoa, quando é cerceada da sua liberdade, ou ela perde o direito de ir e vir, ela entra numa cadeia física, que é uma cadeia natural. Ela fica presa, ela fica retida, ela não pode andar e nem tomar decisões, porque ela está retida dentro de uma cadeia. Então a primeira cadeia mais simples de entender é essa cadeia natural, cadeia comum. Fala assim comigo: cadeias intelectuais. A segunda ramificação são cadeias intelectuais. O que seria cadeias intelectuais? São cadeias da mente, são prisões da mente, prisões internas. Não é no plano natural, já é no plano intelectual, na mente, no mindset. Essas cadeias da mente, elas podem ser de 2 classificações. Ou nós mesmos entramos para essa cadeia, ou pessoas nos colocam dentro dela. Repete assim comigo: as cadeias intelectuais, pode ser porque eu escolhi, ou porque terceiros me colocaram lá. Então, cadeias naturais, cadeias intelectuais, fala assim comigo: cadeias espirituais. Terceiro tipo de cadeia é a cadeia espiritual. As cadeias espirituais são cadeias do mundo espiritual e cadeias que demônios, potestades, tentam nos aprisionar dentro delas. Então, existe pelo menos 3 tipos de cadeias. Fala assim comigo: naturais, intelectuais e espirituais. As cadeias naturais, os que nos conduz para lá, são atitudes erradas que nós tomamos no meio do caminho. Alguém roubou, alguém furtou, alguém tomou uma decisão errada e acaba caindo nessa cadeia natural, por uma decisão errada ao longo da jornada. As cadeias intelectuais, elas são distintas das cadeias naturais. As cadeias intelectuais são cadeias que eu auto me puno, ou pessoas me punem dentro dela. São receio de viver, pânico das pessoas, pânico de tomar decisões. São o quê? Cadeias o quê? Está dentro do psique. Você não está enxergando ela. Um pânico, por exemplo, você não enxerga ele. Ele acomete com você e você tem relapsos daquela situação. Outro ponto interessante: a vergonha em excesso. É um tipo de cadeia intelectual. Você fica com vergonha de se posicionar, com vergonha de falar, é um tipo de cadeia. O medo em excesso é um tipo de cadeia intelectual. Dentro dessa classificação também, existem cadeias que eu permito que as pessoas me colocam dentro dela. Fala assim comigo: busca de aprovação das pessoas.
A tentativa de buscar a aprovação das pessoas é um tipo de cadeia intelectual. É você ficar se martirizando o tempo todo, querendo que as pessoas te aprovem nas suas atitudes. Eu não estou dizendo aqui para você tomar só atitude errada. Estou dizendo que ficar o tempo todo procurando a aprovação das pessoas é um tipo de cadeia intelectual. Posta, muitas vezes por você ou por um terceiro. Outra tentativa é a busca de ser amado ou amada. O tempo todo fica buscando. Não, eu preciso ser amado. Não, se eu não sentir amado, eu não consigo. É um tipo de cadeia. Sobre as cadeias espirituais. As cadeias espirituais são cadeias que eu permito que demônios falem algo a meu respeito e eu acredito. Exemplo, você não é digno. Você não merece. Para você não tem jeito. Olha o que você fez. Olha como é que você faz. São cadeias o quê? Espirituais. Que muitas vezes nós acreditamos e nos perdemos por acreditar. Quem está entendendo? Eu estou falando aqui hoje sobre superação de limitação. E te apresentei o primeiro plano, que são cadeias que tentam nos colocar dentro delas. E a primeira coisa que eu e você precisa entender é identificar quais são as cadeias que podem nos prender. Cadeia física, cadeia intelectual e cadeia espiritual. Entenda uma coisa: a maior glória dos seus inimigos, daqueles que te odeiam, não é estar em simplesmente matar você. A maior glória não é matar você. A maior glória dos seus inimigos está fundamentada em te aprisionar e ver você definhar aos poucos, cheios de sonhos, cheios de promessas e cheios de projetos. As pessoas que nos odeiam, que não nos amam, elas não querem simplesmente só apagar você. Elas querem apagar você e ver o seu sonho morrer com o tempo. Porque, entenda uma coisa, para nós existe um tempo de validade aqui nessa terra, sim ou não? Sim. Os anos vão passando, tem um tempo de validade. Ontem eu estava com 20 anos, hoje estou com 24, amanhã estou com 30, amanhã estou com 40 anos. Ou seja, o tempo vai passando e o tempo não perdoa, ele é para todo mundo. Mas eu queria te lembrar, mediante essa palavra, que você tem um Pai celestial que te ama tanto, que Ele escreveu lá em Gálatas capítulo 5, versículo 1, e eu quero que você abra e nós vamos ler todo mundo junto esse texto. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Você tem alguém que ama você? Você tem alguém que quer você bem? Existe alguém que ama a sua vida? Ele padeceu na cruz do Calvário pela sua vida, para te dar vida, vida em abundância. Você pode dar glória a Deus aí? E olha o recado que o nosso Pai Celestial deixou para nós. Você pode ler comigo lá em cima, ó, no 1, no 2 e no 3. Para a liberdade. Segura aí. Se você entendesse, estaria dando glória a Deus. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que Jesus nos libertou. Não para viver preso em cadeias emocionais, espirituais, intelectuais ou físicas. Foi para a liberdade. O sacrifício na cruz do Calvário. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O que eu aprendo com você com esse texto aqui para a gente começar? O seu Pai te libertou, através de Cristo Jesus, para você se tornar uma pessoa livre. Livre em qual sentido? Livre de acusação, livre do pecado, livre da depressão, livre da ansiedade, livre do passado, livre da autocomiseração, livre do julgamento, livre de aprovações, livre de sentimento de inferioridade. O seu Pai te libertou para você sair das algemas e ser alguém livre. Você pode dar um glória a Deus aí? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Olha que palavra linda. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E por quantas vezes nós ficamos aprisionados
E tem um texto que diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Olha a palavra que ele deu para nós em Gálatas 5:1, continuidade. Por isso, olha, para a liberdade que eu liberto vocês. Aí agora, olha, por isso, permaneçam o quê? Firmes. Permaneçam firmes. Permaneçam alicerçados na liberdade que eu dei para vocês. E não se submetam, de novo, porque nós estivemos antes presos a um jugo de escravidão. Aí ele fala, olha, não se submetam, de novo, ao jugo de escravidão. Eu chamo vocês para a liberdade, eu liberto vocês e eu aconselho, não voltem de novo para a escravidão de antes. Que palavra mais poderosa. O que eu aprendo com você? Permanecer firme nessa promessa de liberdade é uma decisão particular. Permanecer preso nessa promessa de Jesus é uma decisão que eu escolho internamente. Ele me liberta, mas a decisão de permanecer livre é de quem? Minha. Sou eu que escolho se estarei livre ou não. Ele me dá a condição de ser livre. Mas a decisão de permanecer livre, ela parte de quem? Ela parte de nós. Ela parte de mim, de você. Um outro conceito. Não aceitar a submissão do jugo de escravidão é uma decisão particular e pessoal. O que é o jugo? O jugo é como se fosse uma canga. Não sei se você sabe, o entendimento que o texto dá é como se fosse um animal e eles colocam... Quem aqui já viu um carro de boi? Acho que todo mundo já viu um carro de boi. Aquele instrumento que coloca nas costas do boi é o quê? É um jugo, ou seja, uma canga. Aí o texto fala, olha, por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo. A canga, o jugo de quê? Da escravidão. Não aceita novamente você ficar preso dentro da escravidão. Feito esse início aqui, essa introdução, eu queria falar com você da primeira limitação a ser superada. A primeira limitação que a gente precisa superar como homens e mulheres de Deus. Eu queria que você estivesse mais animado comigo, eu estou muito animado hoje. Você pode animar comigo e dar um glória a Deus, pelo amor de Deus? Nós não estamos no velório, estamos na casa do Senhor. A primeira atitude que eu quero falar com você, ou a primeira limitação que precisa ser superada, eu vou falar e você repete comigo. Fala assim comigo, eu não sou o que as pessoas dizem que eu sou. Eu sou aquilo que Cristo diz que eu sou. Eu não sou o que as pessoas dizem que eu sou. Eu sou o que Cristo diz que eu sou. Eu não sou o que as pessoas acham. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. 1 Samuel capítulo 17, versículo 23. Nós não somos aquilo que as pessoas dizem que nós somos. Nós somos aquilo que Cristo diz que é. 1 Samuel capítulo 17, versículo 23. Eu estou muito animado, você não tem noção, mas é que eu estou animado aqui. Estou cheio da unção hoje, de verdade. Muito tempo eu não senti desse jeito. Tem dia que Deus ele trata com a gente. E Ele me tratou com essa palavra. A primeira limitação a ser superada é entender isso. Eu não sou o que as pessoas dizem que eu sou. Eu sou o que Cristo diz que eu sou. 1 Samuel 17, 23 diz o seguinte: enquanto Davi ainda falava com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus, o que, queridos? Um homem guerreiro, um homem de guerra, cujo nome era Golias, o filisteu de Gade. E falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente, ou seja, blasfemado, xingado, babado, brigado, afrontado o povo de Deus. E Davi fez o quê? Escutou. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam dele com muito medo. E diziam uns aos outros: vocês viram aquele homem? Ele veio para o quê? Para afrontar o povo de Deus. Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem. Também lhe dará a filha em casamento, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel.
Olha o texto. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: o que será dado ao homem que matar esses filisteus e livrar Israel de tal afronta? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: é isso que será dado ao homem que matar. Versículo 28. Eliabe. Quem que é Eliabe? O irmão mais velho, o responsável que tinha cuidado de Davi. Mas olha a fala endemoniada de Eliabe. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens. E ele ficou o quê? Feliz? Ele ficou irado. Ele ficou irado. Irado não é ficar com raiva. Irado é um nível acima. Ele ficou irado. Com Davi e disse: por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Olha a palavra maldita liberada sobre Davi. Olha a palavra de depreciação. O que você está caçando aqui? Você não é nenhum guerreiro, ué. Você está aqui perto desse povo aqui para quê? Qual que é o seu objetivo, Davi, de estar aqui? Essa palavra está vindo um instante? É de quem, irmãos? É de um sangue. E, diga de passagem, o irmão mais velho, o responsável por cuidar. E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Olha essa palavra que eu marquei para mim em foco aqui. Sei que você é o quê? Presunçoso e mau. Olha a palavra que Eliabe fala sobre o seu irmão Davi. Sei que você é presunçoso e sei que você é um cara mau. E esse mal aqui é com U. Não é mal de estômago, não é mal de maldade. Mal com L é mal de dor no estômago. Esse aqui é mal com U, de maldade, de perversidade. O que eu aprendo com você? A primeira palavra de desânimo veio da onde? De dentro de casa. A primeira palavra maldita, mal falada, não foi lá de fora. A primeira palavra maldita foi dentro da própria casa, dentro do próprio seio, dentro da própria família. Você é presunçoso, você se acha. A palavra presunçoso é você se achar, você achar que você é bom demais. Você se acha. Você pensa que você é o bom da boca. Olha, Davi, eu olho para você e vejo em você que você acha demais. Quantas pessoas, irmãos, olham para nós, não conhecem a nossa história, não sabem as lutas que nós passamos e a única coisa que fala é: você se acha demais. Está com esse corte de cabelo seu, com essa blusa sua e essa bota? Ah, não, você se acha demais. Mas não conhece nem metade da história. Não comeu nem metade do farelo junto com você. Mas o quê? Tem uma opinião formada sobre você. A segunda palavra que eu observo aqui, que Eliabe fala sobre Davi, é que você é mau caráter. Pelo amor de Deus. Como é que esse moço que está tentando ajudar o povo de Israel que está numa afronta, se ofertando, ele é mau caráter? Como é que esse moço que sai de um ambiente, escuta um cara afrontando o povo de Deus, se oferece, ele é mau caráter? Mas Eliabe fala sobre Davi: olha, você é malicioso, você é um cara mau caráter. Quem aqui já foi mal interpretado alguma vez na vida? Dói demais, não é? E tem uma coisa que é engraçada: não adianta você querer demonstrar outra coisa. Depois que a pessoa criou um perfil traçado sobre você, só o Espírito Santo para conseguir mudar da cabeça dela. O que eu aprendo mais aqui com você? São palavras carregadas de veneno, que inoculados na mente, eles causam o quê? Paralisias e danos a todo o descer do corpo. Essas palavras de Eliabe aqui, se Davi deixa espaço no coração dele, ia ser como uma víbora. Ia inocular veneno em Davi, e Davi teria o quê? Desanimado. 90% das pessoas desanimam por quê? Porque houve uma palavra maldita sobre ele ou sobre alguém. Cansa, desanima. Porque ouviu o quê? Uma palavra, a palavra maldita é uma palavra mal falada. Quem está entendendo? Terceira palavra que eu vejo aqui é o julgamento precipitado. Quando Eliabe fala isso, ele está dizendo em outras palavras: você veio aqui, Davi, foi para observar a desgraça que vai acontecer com esse povo.
Você veio aqui para ver a derrota de Israel. Você veio aqui para poder contemplar o que vai acontecer com o povo de Deus hoje. Você esteve aqui hoje com um único objetivo. Não é para ajudar. Você veio especular. Continua comigo no texto. Versículo 29. E Davi fez o quê? Respondeu. O que foi que eu fiz agora? Eu apenas fiz uma pergunta. Então Davi se desviou dele na direção de outro e fez a mesma pergunta. Davi não perdeu o foco. Fala assim comigo aqui, eu falo com seu irmão do lado aí. Você não pode perder o foco. Fala com seu irmão do lado aí. Você não pode perder o foco. Vocês estão devagar demais, vamos lá. Você não pode perder o foco. Por mais que Eliabe esteja gritando, dilacerando, falando asneira, você não pode perder o foco. Você tem que continuar. Então Davi se desviou dele, na direção de outro, e fez a mesma pergunta. E o povo lhe deu a mesma resposta de antes. Alguns homens tinham ouvido as palavras de Davi e foram anunciá-las a Saul, que mandou chamar Davi. Davi disse a Saul: que ninguém desanime por causa dele. Este teu servo, eu, Davi, irá e lutará contra esses filisteus. Agora perceba a segunda palavra maldita, agora de alguém distante. Não é alguém de sangue, agora é do rei. Porém Saul disse a Davi: você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele. Você ainda é o quê? Você é jovem. Na tradução original, quando você vai olhar no grego, essa palavra jovem que não existe nesse contexto aqui. Ele está dizendo em outras palavras: você ainda é moleque. Você ainda é um pirralho. Você ainda não desenvolveu. Você não está pronto para enfrentar um guerreiro. Olha o texto. Porém Saul disse a Davi: você não poderá ir contra esse filisteu. Você não tem chance com ele. Você ainda é jovem e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Olha, Davi, onde você está entrando aí é uma furada para você, porque esse moço aí, ele é guerreiro desde pequeno. E você ainda é apenas um moleque. Como é que um moleque vai conseguir enfrentar um cara que é guerreiro desde pequeno? Qual que é a chance, Davi, de você conseguir vencer um cara que desde pequeno tem habilidade com armas? O que eu aprendo com você? A quarta palavra que Saul agora libera, depois de Eliabe, é menosprezar quem Davi é. Você é apenas um pirralho. Você é apenas um moleque. Como que um menino como você poderá sair vitorioso de uma batalha enfrentando um adulto mais superior que você? Ele é mais forte, ele é mais experiente em batalha, ele é maior do que você. Como que um moleque vai conseguir ganhar desse moço? Versículo 34. Olha a resposta de Davi. Davi respondeu: olha, este teu servo, ele apacentava as ovelhas do seu pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava um dos cordeiros do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. E se ele se levantava contra mim, eu agarrava pela barba e o golpeava e o matá-lo. Este teu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso. Olha que palavra, olha que mistério tem nesse texto aqui. A palavra incircunciso significa alguém que não tem aliança. Toda vez que você vê na Bíblia a palavra incircuncisão ou circunciso, significa alguém que não tem aliança com o Deus de Jacó. Quando Davi fala esse incircunciso, ele convida quem para a história aqui agora? Quem? Deus. Olha que interessante. Perdi aqui. Versículo aqui 36 na frente. Esse filisteu que não tem aliança incircunciso será como um deles. Porque o quê? Porque afrontou os exércitos do Deus vivo. E Davi continuou: o Senhor me livrou da garra do leão e das garras do urso, e ele me livrará das mãos desse filisteu. Aí Saul, não tendo nada a declarar, e disse o seguinte: então Saul disse a Davi: vá,
e que o Senhor esteja com você. Mas repara para você ver. Olha que atitude interessante. Davi com o coração inclinado em ajudar o povo. Davi com o coração inclinado em salvar a moral de Israel. Eliabe se levanta e menospreza. E para acabar de fechar a fileira, Saul, que é o rei, menospreza também. Superar as limitações, meus queridos, é entender que mesmo que Eliabe fale alguma coisa, e mesmo que Saul fale alguma coisa, de nada importa, porque o que importa é o que Deus fala sobre mim. O que importa é que Deus fala sobre você. O que importa é o que Deus fala sobre a sua causa e a sua casa também. Não importa o que Eliabe fala, não importa o que Saul fala. Aprenda a superar as suas limitações ouvindo o que Deus tem para você. Para de ficar dando ouvido para os Eliabes. Para de ficar dando ouvido para os Saús que estão falando contra você, contra a sua família, contra a sua casa. Aprenda a dar ouvido à voz de Deus. No final, o que mais importa não é o que Eliabe fala. No final, o que mais importa não é o que Saul fala. No final, o que importa é o decreto de Deus assinado dizendo: eu estou contigo. Você matou um leão, eu estava com você. Você matou um urso, eu estava com você. E com esse gigante incircunciso, não vai ser diferente não. Anota que eu estou com você também nessa peleja. A segunda limitação, para você aprender, para nós aprender a superar as nossas limitações. A segunda limitação a ser superada é entender que, se os opositores estão dizendo o quão você é qualificado e você não está ouvindo. Os seus opositores, o tempo todo, estão dizendo o quão você é qualificado e você não está ouvindo. Fala assim comigo: os meus opositores. Vocês estão dormindo, gente. Fala assim: os meus opositores estão o tempo todo falando das minhas qualificações e eu não estou ouvindo. Gênesis 37, versículo 18. Gênesis 37, versículo 18. Então, a segunda limitação a ser superada é entender que aquele que nos odeia está o tempo todo falando das nossas qualidades. Sabe por quê? Porque a visão de alguém que te odeia, ela é muito ampliada, porque ele foca em você. Ele foca e percebe que você tem alguma coisa para crescer. O que ele quer fazer? Ele quer mudar a sua direção. Mas se você parar para observar e ver que ele está te dando a direção para um lado, você pode ter certeza que ele viu que você iria para esse outro lado aqui. Gênesis 37, versículo 18. Quem está entendendo? Então José seguiu atrás dos seus irmãos e o encontrou em Dotã. De longe eles o viram, e antes que chegasse, o que eles fizeram? Conspiraram contra ele para o quê? Para o matar. Olha essa fala dos irmãos de José. Disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador. O que esses irmãos de José viram em José que ele não viu? Viu um futuro, viu uma prosperidade, viu uma unção, viu que era um cara de visão, porque eles falam: lá vem o grande sonhador. Toda pessoa que conquistou alguma coisa, ela teve que antes o quê? Sonhar. Ninguém conquista alguma coisa sem sonhar antes. Todo mundo que adquiriu a sua casa, o seu carro, os seus bens, antes, em algum momento, sonhou com aquilo. Aí depois do sonho, buscou o intento de concretizar o sonho. O que José não percebeu? José não percebeu que as vozes dos irmãos já falavam do futuro dele. O cara já tinha unção, mas não tinha percebido. Estava adormecido. O cara já tinha um chamado de Deus, mas não tinha percebido qual era o chamado. E aqueles que o odiavam, já tinham visto o chamado de Deus na vida dele. Coloca a mão sobre os seus olhos como um ato profético em nome de Jesus. Oh, aleluia. Carabachori andassori. Deus, que nessa noite
os nossos olhos possam ser abertos para ver lá na frente, de forma ampliada, quais são os sonhos e os projetos que o Senhor tem para nós, que serão concretizados. Abre a nossa mente, tira toda a casca dos nossos olhos, para que possamos enxergar a direção que o Senhor tem para nós e quão brilhante será o nosso futuro. Aleluia. Seus opositores, meus irmãos, eles reconhecem em você qualidades que talvez sejam desconhecidas até mesmo por você. E eu quero que você agora, a partir de hoje, aprenda a filtrar a voz e colher informações valiosas daqueles que falam mal da sua vida. Toda pessoa que coloca no coração o intento de ficar contra você, você pode ter certeza que ela viu alguma coisa de valioso na sua vida. Você pode ter certeza. E sabe por que nós ficamos, às vezes, desavisados? É porque nós estamos apenas ouvindo falar mal. Mas o falar mal tem algum objetivo. Quem está entendendo o que eu quero dizer? Essa pessoa viu em você alguma coisa que lá na frente vai dar certo. Lembra que eu disse mais cedo que o maior prazer não é só te aprisionar, mas é te aprisionar e ver os seus sonhos, os seus planos e os seus projetos juntamente também aprisionados? Quem aqui já teve um desejo ou já fez uma faculdade aqui e ouviu pessoas tentando desanimar você no caminho? Não mexe com isso não. A estrada é longe demais, é difícil demais. Você não consegue. São pessoas que o quê? Viram uma possibilidade de crescimento na sua vida e tentaram o quê? Desanimar você na caminhada. A terceira limitação que eu quero falar com você. A terceira limitação que precisa ser superada. Fala assim comigo. Eu preciso, a partir de hoje, parar de procurar a aprovação das pessoas. Pelo amor de Jesus, para, a partir de hoje, de ficar o tempo todo buscando a aprovação das pessoas. Romanos 8,15 diz o seguinte: na medida que eu for lendo esse texto, e você for entendendo, eu quero que você dê a glória para Deus, porque vocês não receberam um espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, receiosos, com medos, aflitos, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Filhos de Deus. E se somos filhos, somos também o quê? Herdeiros da promessa do nosso Pai. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos o quê? Glorificados. O que eu aprendo com você? A maior aprovação já foi dada, que é o sacrifício lá na cruz do Calvário, em favor da minha vida, em favor da sua vida. A maior prova de aprovação foi quando Cristo resolveu ir no madeiro se sacrificar, em amor à minha vida e em amor à sua vida. Você não precisa buscar mais aprovação, não, porque Cristo já te aprovou através do sacrifício na cruz do Calvário. Outra coisa que eu aprendo com você: não é a aprovação de ninguém que vai ter o poder de mudar isso. Se você é homem, gosta de mim ou não gosta de mim, a salvação você não consegue tirar de mim, porque foi Cristo que me deu na cruz do Calvário. A boa aprovação ou a não aprovação não consegue tirar aquilo que Cristo reservou para nós, irmãos. Romanos 8,33 diz o seguinte: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou melhor, que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E a pergunta é: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a reprovação?
Será a angústia ou a perseguição? Ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas, absolutamente em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Uma quarta limitação a ser superada. Quem está aprendendo alguma coisa nessa noite? Uma quarta limitação a ser superada é: remova a partir de hoje qualquer tipo de complexo de inferioridade. Fala assim comigo: eu preciso remover da minha vida qualquer complexo de inferioridade. Êxodo 4:1. Êxodo 4:1 vai revelar que um homem de Deus esteve em algum momento com o coração perturbado. Perceba uma coisa: homens e mulheres de Deus em alguns momentos também sofrem com complexo de inferioridade. Mesmo tendo de Deus uma direção, mesmo tendo de Deus uma resposta, homens e mulheres que estão nesse plano sofrem em algum momento de complexo de inferioridade. Em Êxodo capítulo 3, nós vamos observar a história de um homem que tem muita autoridade de Deus. E perceba que esse homem, nesse texto aqui que nós vamos ler agora, ele recebeu de Deus, muito diferente de nós, não só uma autoridade, mas uma comprovação que Deus estava. Perceba, receber uma autoridade é uma coisa, a comprovação é outra coisa. Uma coisa é você receber uma autoridade, outra coisa é Deus falar com você assim: eu estou com você e vou te mostrar que estou com você. Mas mesmo assim, esse moço ficou com o coração o quê? Sentindo inferior. Eu não consigo, não sou capacitado. O que as pessoas vão pensar de mim? O que vão achar de mim? Acompanhe comigo no texto. Moisés respondeu. O que Moisés respondeu? O que ele falou? Mas eis que eles não vão acreditar em mim. Isso é o quê? Um sentimento de quê? De inferioridade, de não confiança. Mas eis que eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que vou dizer, pois dirão: o Senhor não apareceu para você. Olha o Senhor tentando contornar na vida de Moisés. Então o Senhor perguntou a Moisés: o que é isso que você tem na mão? Ele respondeu: um bordão. Então lhe disse: jogue-o no chão. Ele jogou no chão e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugiu. Eu até imagino a cena de Moisés fugindo do bordão. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-a pela cauda e ela se transformou em quê? Em um bordão novamente. Então o Senhor disse: isto é para que creiam que o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, apareceu para você. E o Senhor o quê? Continuou: põe agora a mão no peito. Ele o fez. Tirando a mão do peito, eis que estava leprosa, branca como a neve. Então o Senhor disse: põe a mão no peito outra vez. E ele a pôs no peito novamente. E quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante da sua carne. O Senhor continuou: se eles não acreditarem em você, nem atentarem à evidência do primeiro sinal, talvez acreditarão na evidência do segundo. Se eles ainda não acreditarem mediante esses dois sinais, nem ouvirem o que você disser, pegue um pouco de água no rio e derrame na terra seca. E a água que você pegou no rio se transformará em quê, queridos? Em sangue sobre a terra. Cara, Deus está dizendo o seguinte para Moisés: Moisés, fica tranquilo, cara, eu estou com você. Pelo amor de Deus, irmãos, Moisés nunca tinha visto nada sobrenatural acontecendo, não. É o primeiro encontro que ele tem com Deus. E no primeiro encontro Deus diz: Moisés, nitidamente entenda, eu estou
com você. Eu estou te aprovando. Vai. Eu te levantei para você libertar esse povo. Vai. Eu estou com você. Olha a resposta de Moisés no versículo 10. Então Moisés disse ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui o quê? Bom de palavra. Sou uma negação para poder falar em público. Ah, Senhor, olha, é um cargo muito pesado para mim. Eu não consigo. O teu servo, ele é pesado de boca. Ele é pesado de língua. Eu não consigo falar em público. Eu tenho dificuldade. Esse povo não vai me aceitar. Esse povo não vai me rejeitar. Como é que eles vão crer que o Senhor é comigo? Deus está aqui, cara, nitidamente falando com Moisés: Moisés, eu estou com você. Mas o complexo de inferioridade ainda estava instalado no coração de Moisés. Quem está aprendendo alguma coisa aí? O que eu aprendo com você? Essa palavra é dura, mas pode mudar a sua vida. Você não está sofrendo porque as coisas estão difíceis para você. Você está sofrendo por causa do complexo de inferioridade. Sabe por quê? Você não está vendo como Deus te vê. Você está vendo pela ótica da vizinha, pela ótica do primo. Você está vendo pela ótica do parente. Você não está vendo com a ótica que Deus te vê. Perceba uma coisa, meus queridos. Deus te vê numa ótica diferente. O problema nosso é que nós queremos ver na ótica das pessoas que não gostam da gente. Nós queremos ver na ótica das pessoas que não estão vivendo o que nós vivenciamos. Mas Deus tem uma ótica diferente. Deus está vendo Moisés como o quê? Um vitorioso. Como um cara candidato a uma possível libertação do povo. Mas Moisés está preocupado como vão aceitar ele quando chegar lá. Olha para mim, vocês aqui estão aqui. Deus te vê diferente. Deus, Ele te enxerga diferente, Lucas. Está todo mundo vendo aqui. Os olhos do Senhor estão lá na frente vendo e contemplando lá na frente o que vai acontecer. Moisés está preocupado com a aprovação. Deus já está vendo o mar sendo aberto há muito tempo. Moisés está preocupado se as pessoas vão aceitar ele. Deus já está vendo ele levando o povo para a terra prometida. O nosso problema é que nós queremos abandonar a visão de Deus para nós, para enxergar como primo, como vizinho, como um amigo enxerga. A partir de hoje, para de preocupar como as pessoas te enxergam. Começa a olhar pela ótica como Deus enxerga você. Eu quero ler um texto com você que afirma isso aqui. Oh, aleluia. Tu és santo, Jesus. A pergunta que não quer calar. A pergunta que não quer calar nesse texto para mim é o seguinte: você não está se vendo como Deus te vê? Você está se vendo pela ótica daquele seu ex-patrão, do seu ex-esposo? Mas a pergunta que não quer calar: quem são essas pessoas e que autoridade elas receberam para aprovar alguma coisa sobre a sua vida? Pergunta para si mesmo aí: quem são? Vamos lá, meus irmãos, quem são essas pessoas para aprovar alguma coisa? Elas assumiram um cargo de Deus agora? Porque a única pessoa que pode aprovar ou desaprovar alguma atitude nossa, abonar, quem que é? Jesus Cristo de Nazaré. O resto é só balela. Por isso, quando acontece algum problema de alguém que envolve mortes, as pessoas perguntam: pastor, esse homem foi para o céu ou não foi? Eu não tenho esse poder de tirar gente do céu e nem pôr no inferno. Eu não tenho esse poder. A quinta limitação para ser superada, e essa aqui é muito forte e poderosa demais para a sua vida. A quinta limitação a ser superada é: você está esperando ouvir da boca das pessoas que te odeiam o quão talentoso você é, mas isso nunca irá acontecer.
A quinta limitação para ser superada é parar de esperar de ouvir das bocas das pessoas que não gostam de você o quão talentoso e o quão abençoado você é. 1 Samuel capítulo 18, versículo 6. Deus está falando com alguém aqui, irmãos? Está falando, Lucas, com você? 1 Samuel capítulo 18, versículo 6. E aconteceu que quando eles estavam voltando para casa, depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tamborins, com alegria e com instrumentos musicais. As mulheres se alegraram e cantaram alternadamente, diziam: Saul matou os seus milhares, porém Davi matou os seus 10 milhares. Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo. Ele disse: para Davi elas deram 10 milhares, mas para mim apenas milhares. Na verdade, o que lhe falta a não ser o reino? Olha o versículo 9. Foi no outro dia? Foi antes? Não. Naquele dia em diante, Saul não via Davi com os bons olhos. Você pode ler o texto aí agora para frente. Aqui foi onde o prego foi fincado. De agora para frente, Saul não reconhece mais nada em Davi. Antes um pouquinho, Davi é conhecido como um cara que toca uma harpa bem. Quando Saul está em depressão, Davi é o responsável por ajudar ele, cuida dele. Embora ele tenha matado Davi umas 2 vezes, né? Jogando uma lança. Mas aqui, de agora em diante, nasce no coração de Saul um ódio, mas um ódio tão mortal de Davi, que a partir desse momento, eles não passam mais a ter essa singularidade de amizade. Por causa de quê? Porque Davi simplesmente estava na condição que Deus queria abençoar ele, e Saul, ouvindo que as mulheres cantavam, dizendo que Davi tinha feito mais obras do que ele, se indignou e ficou com ódio. O que eu aprendo com você? Não espere ouvir da boca das pessoas que te odeiam o quão talentoso que você é. Pode esquecer, Saul não vai elogiar Davi. Saul não vai reconhecer que Davi é um cara de Deus. Você pode esquecer. Não vai. Ele pode entender, ele pode reconhecer internamente, mas falar com a própria boca, acha para mim um texto que ele fala. Nenhum texto ele reconhece. Não espere ouvir da boca das pessoas que te odeiam o quão inteligente você é, o quão sábio você é. Esquece, não vai acontecer. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Mediante toda essa situação que nós ministramos aqui, essa ideia de superar as limitações, eu quero que você entenda uma coisa. Você pode estar vivendo um problema hoje muito grande. Você pode estar vivendo uma perseguição muito grande. Mas 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, vem como um bálsamo sobre as nossas vidas. E a palavra fala o seguinte: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus, Ele é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, olha que palavra poderosa, Deus vos proverá o livramento também, de sorte que as possais suportar. A provação veio, mas Deus também libera o escape. A dificuldade vem, mas Deus libera o escape da sua vida. Não tem nenhuma tribulação, meu querido e minha querida, que está sobre a sua vida, que seja maior do que o Deus que você serve. Não tem nenhuma perseguição demoníaca, maligna, que seja superior ao Deus que você serve. Eu queria que você recebesse essa palavra no seu coração, que você guardasse isso no seu coração de verdade, que a partir de hoje, você entendesse que Deus, o conhecido como o Senhor dos Exércitos, Ele peleja as suas pelejas, Ele está do seu lado. E a nossa fala final vai ser Romanos 8,37. Iremos passar, iremos vencer, sofreremos. Mas Romanos 8,37 diz que em todas essas coisas, porém, nós somos mais que vencedores por meio daquele que
que nos amou. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Oh, aleluia. A palavra de Deus diz que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele deu uma garantia que a gente podia ter bom ânimo, porque Ele diz: eu venci esse mundo. Eu queria que você, nesse momento que eu ouvi essa palavra, fechasse seus olhos aí. Se você puder fechar os olhos. Oh, aleluia. E eu queria que você se conectasse com Deus agora. Queria que você inclinasse o seu coração agora em direção ao trono de Deus. Olha, Pai, nós ouvimos uma palavra aqui hoje sobre atitudes que nós precisamos tomar, superações que nós precisamos ter na nossa vida. Existem traumas e problemas que nos acometem ao longo da jornada, palavras maliciosas, intentações malditas do inimigo, palavras de destruição, palavras de desânimo. E eu sei que a nossa humanidade, ela grita. Nós buscamos a aprovação das pessoas, buscamos as aprovações que vêm ao longo da jornada, e esquecemos que os olhos do Senhor não são como os olhos dos homens. Erramos, pecamos, e às vezes esquecemos de ouvir o que o Senhor tem para falar conosco, e paramos para dar atenção ao que as pessoas falam a nosso respeito. Quem sabe esse homem entrou aqui hoje nessa igreja, preocupado com a aprovação de alguém. Quem sabe essa mulher entrou aqui hoje na igreja, preocupado com a aprovação de alguém. E a palavra que o Senhor me dá nessa noite é: mais importa o que o Senhor pensa sobre nós do que qualquer outra pessoa nessa terra. Mais importa o que o Senhor pensa ao nosso respeito do que qualquer outra pessoa pensa ao nosso respeito. O nosso erro está em tentar o tempo todo viver debaixo de agradar as pessoas. E no final, nós nos perdemos e perdemos a essência que nos move, que é o Senhor. Nos decepcionamos, saímos das igrejas, abandonamos o Evangelho por causa de pessoas, de atitudes e de erros. Mas se nós tivéssemos dado ouvido à sua voz e o que o Senhor pensa a respeito da gente, talvez essa atitude não teria acontecido. Por isso, nessa noite, eu estou orando aqui agora e clamando a tua presença. Se não for o teu Espírito Santo, não exista nada nessa terra que tenha autoridade e poder para convencer esse homem e conscientizá-lo. Por isso eu invoco a tua presença nessa noite. Eu clamo a tua presença nessa noite. Nos ajuda a romper as barreiras internas. Nos ajuda a romper as barreiras emocionais. Cicatriza as feridas do nosso coração. Cicatriza as feridas da nossa alma. Abre a nossa mente para entender que maior é o que o Senhor pensa ao nosso respeito do que os que nos odeiam. Abre o nosso entendimento para entender que o Senhor guarda os seus servos. Abre o nosso entendimento para entender que os teus atos, a tua casa, não pode ser perdida por causa de uma opinião, por causa de uma situação ou por causa de um problema. Espírito Santo de Deus, tu és o dono dessa igreja, tu és o dono desse povo. O Senhor é que traz a palavra e semeia a cada coração. Por isso que eu quero nessa noite, Pai, que todo tipo de palavra negativa lançada sobre essa casa, sobre essa família, sobre essa pessoa, possa ser repreendido. Espírito Santo de Deus, o remédio só tem efeito quando eu aceito tomá-lo. O remédio só tem efeito quando eu aceito tomá-lo. Então nessa noite, nos leva a entender que as tuas palavras, as tuas orientações e o teu poder é muito importante.
Carabachori andassori darabata. Oh, aleluia. Oh, aleluia. 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 Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o teu amor, Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto. Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Aleluia. Aleluia. Apenas me ouça falar para a gente poder finalizar. Existe alguém aqui nessa noite que dentro da ministração o Espírito Santo falou com você, e quem sabe você se encaixa em algum dos princípios que precisam ser abandonados ou superados aqui. Você precisa de aprovação das pessoas, você está sofrendo de ansiedade ou de depressão, está se cobrando demais. Eu não sou psicólogo, nem psiquiatra, eu sou apenas um pastor, mas eu creio no poder da oração. E a palavra de Deus diz que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Eu queria te convidar para vir aqui na frente para a gente poder orar por você, abençoar a sua vida, uma oração mais específica. Existe alguém que precisa de uma oração nesse sentido, que está sofrendo, está angustiado? Oh, aleluia. Apaga para mim essas luzes aí, por favor. Deixa eu... Assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo Aleluia. Eu quero que você vá orando e eu vou falando com você. Eu disse aqui mais cedo que existem 3 tipos de cadeias: cadeias físicas, cadeias espirituais
e cadeias intelectuais. E tudo que o inimigo quer é te prender em algum desse tipo de cadeia. Na parte emocional, ou na parte física, ou na parte intelectual, para que os seus sonhos possam morrer. A mesma fala que os irmãos de José tiveram com ele é a fala que o inimigo tem hoje acerca de nós. Está vendo aquela pessoa? É uma sonhadora. Está vendo aquele homem? É um sonhador. Está vendo aquela mulher? É uma sonhadora. E aí, ele cria estratégias, porque o inimigo, ele cria estratégias. Ele usa pessoas, ele usa situações para que a gente possa perder a nossa essência, para que o medo possa roubar de nós o brilho, a alegria, o entusiasmo. E aí o que acontece? Nós ficamos receosos o tempo todo, preocupados se estamos na direção certa, e largamos de ouvir a voz do Senhor, que nos aprova todos os dias, para ouvir a voz das pessoas ou a voz do inimigo. E aí, um brilho que existe em nós acaba perdendo, a alegria que existe em nós acaba se perdendo, o medo que existe em nós acaba nos dominando, e nós ficamos o tempo todo preocupados se vamos conseguir, se vamos alcançar, mas Deus já traçou um plano para a gente. E aí o que acontece é que nós vamos nos perdendo com o passar do tempo. Mas eu queria te lembrar que a partir de hoje existe um Deus que já te aprovou. Você já é aprovado. A cruz é a aprovação. A salvação já é a aprovação. O perdão do pecado já é a aprovação. A libertação dos vícios já é a aprovação. O que terceiros dizem, o que o inimigo fala, pouco importa, porque Cristo já nos perdoou. E foi para a liberdade que Ele nos convidou. Por isso que a partir de hoje, meu amado, minha amada, não importa com o que as pessoas falam a seu respeito, não importa com o que o inimigo diz a seu respeito, passe a importar o que Cristo diz a seu respeito, porque muito mais vale o que Jesus fala a seu respeito do que qualquer outra pessoa. Oh Deus, Tu sonda os corações, Tu conhece a aflição do Teu filho, Tu conhece a aflição da Tua serva, Tu sabe do mais íntimo, aonde o remédio não pode chegar, aonde o remédio não pode agir, aonde a psicologia não pode alcançar, aonde o diagnóstico do médico não pode chegar, o Senhor conhece. A Tua palavra diz que o Senhor sonda o mais íntimo do coração do homem. Esse homem, essa mulher que veio aqui na frente, ele já veio com a fé ativada, entendendo, compreendendo que maior é o que o Senhor pensa ao respeito dela e dele. Por isso, Pai, toda palavra maldita do inimigo, toda palavra de inveja, toda palavra de acusação, toda palavra de manipulação dos infernos, eu quero repreender no altar do Senhor e dizer que nós somos livres, livres. A única algema que nós aceitamos é estar algemados juntamente com Cristo para toda a eternidade, porque o resto, nesse mundo, não aceitamos algemas. Espírito Santo de Deus, remove as algemas espirituais, remove as algemas no interior, remove as algemas de acusação. Meu Deus, esse homem já é crente, essa mulher já é crente há muito tempo, e mesmo assim o inimigo fica trazendo acusações, dizendo que merece e que não merece, dizendo que isso ou aquilo outro. Deus, eu quero repreender hoje. O inimigo não tem poder para dar comando nenhum, as más línguas não têm poder para dar comando nenhum, a direção é sua, a vida quem deu foi o Senhor, então quem dá a direção é o Senhor.
Orabachore andassore andarabaqueda. Em nome de Jesus, Senhor, derrama o teu poder, a tua graça. Arabassore andarachore Senhor é Deus que não andaraqueda. falha. O Senhor é Deus que faz. Arabassore andarachore. Aleluia. Glória a teu nome. A gente podia fazer uma coisa diferente hoje. A gente podia unir a igreja. Se unissem, fecha os corredores com as mãos dadas aí. Rapidinho, rapidinho. Se unam como igreja. Aleluia. Começa a cantar. Aleluia. Feche seus olhos aí. Talvez você chegue aqui nessa noite frustrado com alguma palavra que foi lançada sobre a sua vida, com alguma palavra que foi lançada sobre o seu casamento, sobre o seu negócio, alguma palavra que foi lançada sobre a sua família, e você se frustrou com isso. Mas não importa o que foi lançado. O que importa é que quando você chega para Jesus e você entrega para Ele, a última palavra sobre a sua vida vem do Senhor Jesus. E se você crer, você vai ver a glória de Deus no seu negócio, na sua família. Creia somente. Tudo que foi lançado nós repreendemos agora. Sobre o seu casamento, em nome de Jesus, eu repreendo toda palavra contrária, toda palavra de maldição sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios. Em o nome de Jesus, que caia por terra toda palavra contrária agora. Todo levante do inimigo sobre a sua vida, todo levante do inimigo sobre os seus negócios, sobre a sua saúde, sobre a sua família. E nós declaramos a bênção do Senhor na sua vida nessa noite. Somente creia. E tem um hino que é lindo, que eu acho lindo. E nós vamos louvar Ele juntos hoje. Se você crer, você vai ver a glória do Senhor na sua vida nessa noite. É tempo de renovação, é tempo de restauração. Se você crer, creia que seu casamento será o melhor. Sabe, irmão, não use as armas do mundo, faça como Davi usa as armas de Deus. Talvez você está passando por um problema, alguém te falou assim: não, larga essa mulher, larga esse homem, não, sai dessa empresa, sai desse negócio, não vai dar certo. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para falar: Ele é o Senhor da sua vida, Ele é o último, a última palavra é dEle na sua vida, no seu casamento. Somente creia no poder do Senhor nessa noite, porque nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja do Senhor. Se você sabe, louve esse hino. Ei, xereca na balança. Coração regenerado, coração transformado. Vai encher o Espírito Santo. Renova vidas aqui agora, Espírito Santo. Restaura vidas aqui, Senhor. Chegou aqui chegou aqui desanimado, cansado, abatido. Renova, Espírito Santo, agora as forças. Renova, Espírito Santo. Declaro a paz de Cristo. Oh, aleluia. Te abençoo, Eu te abençoo, meu irmão, com toda a sorte de bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre o seu negócio, sobre a sua família, sobre o seu casamento. Somos corpo. Oh, aviva, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando
está difícil. Tiagão, para a gente finalizar aqui o culto, essa canção, se tudo está difícil, pode soltar as mãos aí. Se tudo está difícil, nós vamos finalizar o culto agora. Você foi abençoado? Foi abençoado? Pode voltar para o seu lugar. Se tudo está difícil, Cantando isso, nós estamos encerrando. a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha. E nunca falhou. Permaneça de pé ainda. Já estamos encerrando. Se a luta é muito grande, Ela te fez perder a fé. O meu Deus entrar na guerra e peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus. vence o mar. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessas de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Está difícil, a multidão já te cansou. Meu Deus nunca falha e nunca falhou. E se a luta é muito grande? Se a luta é muito grande, Ela te fez perder a fé. Meu Deus entrar na guerra. Aí o que eu faço? Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessas de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessas de Deus vence o mal. A promessa não se cumpre. Quem tem promessas de Deus não morre não. Tenha fé. Não morre. Quem tem promessa de Deus. Que todos os dias que você acordar angustiado, que todos os dias que você acordar aflito, que você lembre das marcas de Jesus na cruz do Calvário, para te fazer um homem e uma mulher livre, livre de qualquer tipo de amarra, de qualquer tipo de prisão. Você é mais que vencedor. Jesus te ama. Você é abençoado. Você é abençoado. Deus é com você. Ele não te desampara. É na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. O nosso Deus não nos desampara. Que a graça de Deus e as suas consolações vindas da parte do Espírito Santo repouse sobre a tua vida hoje e para todo sempre. Vai em paz. Beijo no coração e Deus abençoe.